mais um estudo na noite de hoje com o nosso companheiro Celso Batista, que vai falar para nós a respeito da vida espírita. Nosso companheiro Celso já está ali do outro lado, nos aguardando, e daqui a pouquinho vai estar aqui conosco. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece, pedindo a todos para que deixem aí aquele copinho d'água já separado, aquela garrafinha com água aí do lado, para a fluidificação no final. A gente pede também prece do companheiro César Rudino e de todos aqueles que estão se recuperando nesse processo lento e doloroso, se recuperando da Covid-19 em todos os hospitais, aqueles que estão nos seus lares, todos aqueles que estão passando por esse momento de dificuldade. A gente vai iniciar fechando nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, que é nosso Pai Criador, à espiritualidade superior, rogando para que os bons espíritos tragam toda a luz, toda a paz, toda a misericórdia divina por este mundo tão necessitado. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro distantes da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja, graças a Deus. Nosso querido amigo Celso Batista, seja muito bem-vindo, e nós estamos com você e com a vida espírita. Boa noite, Fred, boa noite a todos os amigos que estão inscritos nos canais de mídia do Grupo Eurípides Barçanufo. É sempre um prazer muito grande, sempre um prazer renovado estar junto com vocês, falando sobre a nossa doutrina espírita, com o objetivo principal de fazer com que alguns pontos que nós possamos ter alguma dúvida daquilo que está escrito na doutrina dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, e que a gente possa ter um olhar assim, um olhar mais profundo e conseguir alcançar aquilo que os Espíritos quiseram transmitir para nós. Então, quando nós começamos a falar desse assunto da vida espírita, principalmente as pessoas que estão nos assistindo, têm muita curiosidade de saber como é que a vida espírita, como ocorre a vida, né, no intervalo entre uma encarnação e outra. Isso está bem descrito e tudo muito bem detalhado no Livro dos Espíritos, no capítulo 6. E como na semana anterior, que nós fizemos uma live a respeito desse mesmo tema, nós buscamos extrair o sentido mais profundo daquilo que está escrito. Quer dizer, tentamos captar a mensagem que os Espíritos quiseram nos transmitir além daquilo que está escrito. Qual o tipo de informação? Quer dizer, extrair o espírito da letra. Buscar a profundidade, a percepção profunda daqueles temas que são muito importantes para nós. Todas as mensagens que são concernentes ao desenvolvimento, à evolução e à transformação do ser humano, elas já são disponíveis para nós. Mas ocorre que, dentro desse mesmo processo de evolução, nós, à medida em que nós avançamos nas práticas daqueles conhecimentos que nós entendemos, nós nos tornamos habilitados para ir além, para ir mais adiante com a compreensão de informações. Então, mesmo o que já estava escrito e que nós não tínhamos olhos de ver, não tínhamos a capacidade de compreender, nós passamos a compreender, e os colaboradores do plano espiritual que trabalham no desenvolvimento da consciência humana falam de maneira mais profunda, de maneira mais objetiva e direta conosco. Então, é muito importante
a gente compreender que as mensagens já existem, elas são claras, mas a nossa capacidade de percebê-las, de entendê-las e de aceitar aquilo é que não está pronto ainda. Para muitos casos não está pronto ainda. E esses estudos visam dar a possibilidade de quem realmente está muito interessado, de quem está realmente querendo se desvendar, possa ter essa visão mais profunda. Então é preciso a gente avançar com relação à compreensão da nossa natureza espiritual. Quando nós começamos a tomar consciência de nós mesmos, nós descobrimos que, além do corpo físico, nós somos a inteligência que lhe concede a vida e que lhe dá a capacidade de movimento, de expressão. Essa é a inteligência, que nós chamamos por espírito. Então, nós somos espíritos vivos. Nós vimos nessa live anterior, conforme eu já comentei a princípio, uma abordagem focada na intenção dos seres espirituais que conduzem a formação da consciência dos seres humanos. O objetivo deles é dar uma visão da realidade total, daquilo que está além da existência, da vida verdadeira, que é totalmente imperecível. Bem, nesse momento agora, nós queremos fazer algumas distinções para que nós, que somos espíritos, tal como aqueles que estão momentaneamente desencarnados, tenhamos a real compreensão do significado do que é ser espírito. Qual a importância disso tudo? Por que eu tenho que saber o que é ser espírito? Porque sabendo o que é ser espírito, eu posso compreender as leis que regem o espírito e posso compreender quais são as atribuições, os atributos do ser espiritual enquanto ele estiver experimentando a existência na face da Terra. E qual o objetivo, como é que se processa isso, de que maneira nós podemos nos alinhar com esses conceitos, com essas informações, com essa consciência do que nós somos como seres espirituais, para que nós possamos, então, ter uma capacidade de agir de maneira consciente sobre o plano da existência. Então, os conceitos de alma e de espírito já são muito incompreendidos. As pessoas não sabem muito bem o que significa ser alma, ser espírito. Então, vamos lá, é importante a gente saber isso. Os conceitos de alma estão relacionados com todas as energias que você tem dentro de si por meio daquilo que você absorveu de informações, de conhecimentos. Então, todos os conhecimentos formam a sua alma, te dão a noção de si e da realidade como uma alma. Mas, na verdade, falta, na literatura religiosa, alguma coisa mais visível, mais perceptível, para você compreender, e os seres humanos todos compreender isso. Então, ser uma alma é ter as energias que nos dão a vida, que nos dão a capacidade de perceber a realidade. Espírito é um termo que define mais o modo como nós nos expressamos, como falamos, como vemos, como nos comportamos, como agimos. Então, isso Jesus já havia dito desde o princípio, que nós somos espíritos, como Deus é espírito, que se nós queremos adorar a Deus, devemos adorá-lo em espírito, ou seja, no significado literal daquilo que são as nossas palavras, no uso correto desse instrumento de criação e de poder que nós herdamos do nosso Pai Celestial. Então, nós temos sistematicamente ignorado as palavras de Jesus, que nos revelam de modo muito claro que o corpo físico é projeção dos conhecimentos que temos. Ora, isso faz toda a diferença na sua vida, na qualidade da sua vida. E esse aspecto não é explorado nas informações que nós lemos nos livros, nem mesmo no Livro dos Espíritos, que quando nós falamos sobre isso, não é explorado.
Mas o Evangelho traz a informação de que nós somos as palavras que se fazem carne, o conhecimento que se faz matéria, né, que nos dá a vida e a capacidade de expressão. Isso, a gente não incorporou isso na visão, na percepção natural, na percepção da realidade, nossa realidade pessoal. Vamos esmiuçar isso. Aí nós temos o seguinte: conhecimentos que são constituídos por palavras, símbolos, signos, sinais e caracteres possuem duas formas expressivas, ou seja, eu posso usá-los de duas maneiras. Uma é pela palavra propriamente dita e a outra é pela imagem. A imaginação, a percepção mental, a visão mental, né? Então, para eu poder ter a imagem de alguma coisa, eu vou ter também a palavra que a identifica. A palavra é a identidade de uma coisa, a energia primordial de uma coisa. Então, o conjunto de todos os conhecimentos que temos não representam exatamente que nós somos. Temos muito conhecimento, muita teoria, muita coisa absorvida, mas nós não somos aquilo que nós conhecemos. Apenas conhecemos. Não praticamos aquilo que conhecemos, apenas conhecemos. O que nós temos, que é uma derivação dos conhecimentos que nós temos, não refletem exatamente tudo aquilo que nós conhecemos. Portanto, muitas das coisas que nós conhecemos, nós não temos. O que isso significa? Isso significa que nós temos muito potencial a realizar e pouca coisa realizada. Nós temos um potencial de expressão de poder divino e pouca coisa utilizada, quase nada. Então, o conjunto dos conhecimentos que nós temos não representam o que somos, como já disse, mas representa com exatidão como nós somos fisicamente e qual é o nosso potencial construtivo e realizador. Por que os conhecimentos, todos os conhecimentos que nós temos, nos representam fisicamente, exatamente o que nós somos fisicamente? Porque a palavra, o conhecimento, a informação, se faz carne e permeia o nosso ser. Isso são as palavras de Jesus, olhadas agora com um olhar mais na ciência, que nos permite enxergar coisas diferentes naquilo que a gente já leu anteriormente, enxergar informações de um nível mais profundo e compreender outras mensagens que na superfície nós não conseguimos entender. Então, vamos lá. Todos os conhecimentos que nós temos, deixa eu sintonizar aqui com o texto, para ficar mais fácil. Todos os conhecimentos que nós temos são a nossa alma. Os conhecimentos que nós transformamos em nossas referências passam a fazer parte de uma estrutura, que é a estrutura de julgamento e de avaliação, de juízo. A estrutura de juízo. Então, eu faço juízo de valor sobre uma coisa que eu conheço a partir do conhecimento que eu tomei para mim como sendo a referência. Os que determinam o nosso comportamento também são conhecimentos que definem, são eles que definem o que nós pensamos, tanto sobre nós mesmos, quanto sobre a vida. Esses é que são o nosso espírito. O que nós pensamos sobre nós, o que nós pensamos sobre a vida e as referências que nós temos por verdades, as crenças que nos consolidam, as ações que nos levam a agir e que nos influenciam a agir. Então, todos os conhecimentos que são partes estruturais, eles fazem parte daquilo que nos levam a agir. A maioria das vezes agimos sem pensar, sem raciocinar, sob influência desses espíritos que são as informações e os conhecimentos predominantes. A teoria de todos os conhecimentos que nós temos é a alma
que também a gente pode chamar de potencial divino. O modo de ser, de ver, de falar e de agir, esses são o espírito ou a fonte de poder que nós precisamos alinhar com os nossos movimentos para que eles sejam dotados do poder divino que é natural em cada um de nós, mas que não são usados, não podem ser usados, justamente por falta de sincronismo. Ação em sintonia, em sincronismo com o conhecimento que eu tenho a respeito de mim, é que vai determinar a potência que vai ser gerada a partir do meu pensamento. Então, vamos lá para uma ideia bem diferente que as pessoas não estão muito acostumadas a pensar. Ao desencarnar, você se transporta da dimensão material para a dimensão espiritual. Bom, a dimensão espiritual ela tem infinitas possibilidades de você se situar, mas quem determina onde você vai se situar e por que você vai se situar em determinado lugar são os seus costumes, os seus comportamentos, as suas ações, as suas atitudes, seu modo de ser, seu modo de ver, ou seja, o que você é determina para onde você vai. Não muda nada, só porque desencarnou, você não altera nada. A única coisa que se altera é a sua capacidade de enxergar um pouco mais além da realidade material. E somente pelo fato de você realizar a passagem, do mundo dos existentes para o mundo dos seres que realmente vivem a expressão do espírito, você não cria alterações de estado de espírito, nem alterações de caráter, nem alterações de comportamento. E talvez você tenha até que permanecer nesse estado de erraticidade, que é um intervalo entre uma encarnação e outra, por muito tempo para observar o que você pode aprender ali na dimensão espiritual e que pode modificar a sua experiência anterior. Então, uma das coisas mais comuns que todo mundo comenta, em todas as narrativas que falam de, por exemplo, você entra em coma e volta, tem parada cardíaca e volta e tal, que falam é que nessa dimensão espiritual, você fica sabendo o que você é, o que você fez, como você se comportou, de que maneira você utilizou o seu recurso divino. E então você vê que fez muitas coisas que não eram pertinentes à sua espécie divina, à sua natureza divina, não eram condizentes com a sua herança divina, e então você mesmo se estabelece para si objetivos e metas para você ver uma nova experiência e corrigir aquilo que você não fez como deveria ter feito. Então, lá, nessa dimensão, você é visto como um espírito. Ou seja, como você é pelas constituições que você desenvolveu. Como está a sua estrutura psicológica? Qual é a lógica que predomina para você? Se é a lógica humana, se é a lógica da animalidade pura, se é a lógica de um ser com consciência de espírito, e se a sua estrutura psíquica te permite viver a experiência da inteireza, a experiência da integridade, a experiência da paz, a experiência da capacidade plena. E então, se essa sua estrutura psíquica já estiver bastante desenvolvida, bem provavelmente você terá direito a se transferir para uma outra dimensão da experiência que não seja no planeta Terra. Evidentemente, pelo que a gente vê acontecer no plano da existência da experiência humana, esse planeta não é um planeta de espíritos puros, não é um planeta de paz, não é um planeta evoluído, é um planeta atrasado, um planeta cheio de problemas e cheio de dificuldades, e cheio de desavenças e tudo isso mais. Então,
a definição da sua estrutura vai definir a sua situação futura. É o estado de consciência. O seu estado de consciência vai dizer para onde você vai. Se você ignora, olha só, quanto é tão importante você saber que você é um espírito. Se você ignora que você é um espírito, não tem um lugar para você permanecer na dimensão dos espíritos. E não são eles que não querem que você fique. É você que ignora que esse lugar existe, nem vai conseguir enxergá-lo, não vai conseguir entendê-lo, né? Você não sabe o que você é, então você vai ter que reencarnar outra vez. Mas isso só vai acontecer só quando você se der conta de que você, mesmo tendo falecido da última existência, não morreu de verdade. E vai perceber que há uma diferença entre o ser que faleceu e o ser que você está identificando como você depois da experiência do corpo físico. Que você continua existindo, continua consciente, continua sabendo as mesmas coisas, continua tendo os mesmos gostos, tendo a percepção da realidade do mesmo jeito, não vai alterar nada. A não ser as observações que você fizer nesse espaço de tempo é que podem alterar a sua visão. Olha, eles fazem assim, então eu também posso fazer, posso modificar. Então, a observação do mundo espiritual permite que você veja modelos que representam aquilo que você realmente deseja na sua vida, que é ser feliz, ser sereno, ser tranquilo, ter paz interior, ter capacidade de expressar poder, né? Então, neste momento em que você passa a ter consciência de que você é um espírito, é o momento em que você passa a ter oportunidades de obter mais informações que vão ajudar você a se estabelecer em algum espaço com objetividade dentro da dimensão espiritual. Bem, a gente está cansado de ouvir a frase, na casa de meu pai tem muitas moradas. Mas todas elas, é bom que você saiba, a porta de entrada para essas moradas é a sua própria mente. É o que você cultiva na sua mente, que você colhe na experiência. Né? Então, experimente é uma palavra que já fala tudo. Você experimenta na mente e sente aquilo que experimentou como se fosse realidade. Portanto, nós vivemos num mundo virtual, num mundo de projeções, num mundo que nós podemos dizer que é ilusório, que é mental, para poder aprender a ser um ser divino. Somos ainda crianças da divindade, crianças da natureza divina, estamos alcançando um pouco mais da proximidade com a maioridade espiritual e estamos começando a ter novos direitos decorrentes dessa evolução, desse desenvolvimento e desse crescimento. Então, a sua posição, a sua localização no espacial e a sua situação mental como ser espiritual depende do seu livre-arbítrio agora. É o que você está fazendo agora, você está escolhendo uma espécie de experiência futura. Então, nós precisamos esclarecer que o livre-arbítrio não é exatamente um estado que só ocorre na formação de consciência e antes de a consciência alcançar a percepção da divindade. Antes de eu alcançar a percepção da minha divindade, antes de eu ter consciência de que eu sou um espírito, eu não tenho verdadeiramente livre-arbítrio. Eu sou conduzido por espíritos predominantes na minha mente e por espíritos dominantes no meu ser, que fazem com que eu haja independente de querer agir. Haja até mesmo contra a minha vontade. Bem, falar sobre esses assuntos, sobre livre-arbítrio, que não é verdadeiramente um livre-arbítrio pleno,
cria alguma polêmica, né, no nosso meio espírita. Mas é bom que a gente entenda como que alguém pode ter livre arbítrio se ele não tem sequer consciência de si e sequer consciência de como é que ele faz para criar uma realidade. Então, obviamente que ele vai criar realidades aleatórias, muitas delas contra a sua vontade e muitas delas prejudiciais a ele de uma maneira absurda, né? Então, é um assunto polêmico, sim, porque a nossa visão ainda não alcança que os seres que alcançaram a consciência da divindade, eles não têm mais livre-arbítrio, porque isso parece paradoxal e parece contraditório e parece uma coisa até absurda quando se fala uma coisa dessa, porque você tem o livre-arbítrio para escolher o mal quando você tem uma consciência divina? Não. Você já está completamente consolidado em suas estruturas, com valores que são moralmente os mais elevados e que são, em termos de empoderamento, aqueles que mais te dão capacidade de intervir na experiência da vida, de intervir na sua própria vida. Então, os espíritos que atingiram o estado de perfeição, só o estado de perfeição interessa para eles. Eles não têm o livre-arbítrio de dizer assim, não, hoje eu vou ser só mal, hoje eu vou fazer só o mal, hoje eu não vou ajudar ninguém. Não existe isso. Então não tem o livre-arbítrio, já está impregnado no ser de estado de perfeição a sua capacidade de agir exclusivamente pela perfeição. Então, as influências nesse nível e as manifestações são exercidas por influência automática. Os seres espirituais mais elevados precisam de raciocínio? Não, eles não precisam de raciocinar, porque todo o seu modo de se expressar já é exclusivamente derivado das perfeições internas, das estruturas superiores que eles mesmos construíram, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Então, é bom a gente prestar bastante atenção. Nós não estamos na existência para comer e beber e dormir até a hora da morte chegar. Nós estamos na existência para constituir, fazer a nossa constituição. E aí tem o duplo sentido dessa palavra, porque constituição é aquilo que dá formato, que constitui as partes, e constituição é também a lei maior. Então, se a minha constituição é a própria lei maior, eu sou a expressão da perfeição divina. Então, é o ser divino que nós precisamos tornar vivo e ativo em nós. O nosso corpo não pode servir de empecilho, de embaraço, para poder nós não agirmos de acordo com a lei. É resistir às tentações, é resistir aos erros, é evitar os erros, é focar exclusivamente no bem, no amor ao próximo, é estar absolutamente insensível às perturbações externas e estar focado nas consolidações internas, que nos dá a capacidade de não precisar nem de perdoar, porque não me ofendi, porque nem vou me ofender, porque não vou me sensibilizar com as palavras que os outros disseram, que foi ruim ou boa. Eu não vou julgar se é ruim ou boa, é o que ele pensa, é o que ele fala, isso é por ele, não é por mim. Então eu não vou nem me ofender. Então, olha só, quando a gente fala assim, o ser espiritual superior não tem livre-arbítrio, não é porque ele não possa ter outra atitude que não seja o bem, é que ele é o próprio bem, ele é a expressão máxima do bem. Então, portanto, ele só se expressa naquilo que ele é, né? Então, um dos benefícios que qualquer um vai sentir quando estiver desencarnado, quando deixar esse plano físico, é o aumento da percepção espiritual da vida. É a começar a perceber de como nós estamos em relação à nossa formação de consciência. Que o objetivo da formação de consciência é eu ter consciência de que eu sou um ser divino. Se eu sou filho de Deus, eu pertenço à espécie dos deuses.
Eu sou um deusinho também, sou um Deus pequeno, mas sou um Deus em crescimento, sou um menino divino, um menino Jesus, sou alguma coisa em formação. Então a desencarnação nos mostra quais são os elementos que estruturam a vida. Se nós, na experiência da existência, não conseguimos enxergar que as palavras são o poder divino em nós, se nós não conseguimos enxergar que as palavras e as imagens são energias contidas em nós, que os nossos conhecimentos em si mesmos são energia e poder, e que cabe a nós dar a eles os movimentos adequados de acordo com a nossa vontade, o nosso interesse, o nosso querer, o nosso desejo, e sempre em alinhamento com aquilo que produz o bem, porque se eu estiver com foco em qualquer coisa que não produz o bem, quem vai sentir na própria pele sou eu. Eu posso pensar que eu faço mal para alguma pessoa, eu posso pensar que eu desejo mal para aquela pessoa, ou posso pensar que ela vai pagar porque ela me fez, mas quem vai sentir o efeito das energias desses pensamentos sou eu. Portanto, eu sou réu do meu próprio julgamento, do meu próprio juízo, como Jesus mesmo disse. Veja bem, entre uma encarnação e outra, você e os demais, todos os demais seres humanos, têm a oportunidade de ver a si mesmo, de se enxergar, como se você estivesse diante do espelho da vida. E ressaltam-se aos seus sentidos naquele momento a compreensão do que você terá que se tornar e a visão do que você se tornou. Então você vê como você é e vê como deveria ser, porque o ideal divino está dentro de nós, para nós nos fazermos a imagem e semelhança do nosso Criador. Essa imagem tem que estar dentro de nós, ela nunca, jamais poderá desaparecer, senão eu posso até dizer, depois que desencarnar, fala assim, não, mas eu perdi a referência do modelo, eu me esqueci como que era o modelo, né? O que eu tinha que me tornar? Não, você nunca vai esquecer, nunca poderá usar essa desculpa, porque o modelo divino, o ser ideal, o ser perfeito, está dentro de você. Você também, entre uma encarnação e outra, você vai perceber o que lhe falta para você chegar ao objetivo. E disso você mesmo, ou você mesma, vai traçar novas experiências que possam te levar a esse destino maior, a esse ser ideal, a esse ser perfeito. Então, nós temos aí a recomendação de Jesus no Evangelho, Mateus 5:48, com a recomendação expressa: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. E nós o temos dentro de nós. Só de você ter a palavra Deus dentro da sua mente, dentro do seu conteúdo mental, você já tem Deus dentro de si, porque esta palavra é a energia maior que nos dá a ideia da perfeição, do ideal e do divino. Então, a percepção do espírito concede ao ser humano desencarnado uma visão muito nítida das suas constituições estruturais e de quais valores faltam incorporar a ele, incorporar a si mesmo, para que ele possa ter acesso ao melhor da vida, aos recursos divinos, para ter isso tudo à sua disposição. Pensa bem, se você tem palavras dentro de si que são fontes de energia e poder, é preciso você pensar quais palavras vão ativar essas energias e poderes e que podem me beneficiar, que podem me dar poder. E quais são as palavras que fazem o contrário? Quais são as palavras, conhecimentos e as informações que, se eu usar, eu perco força, perco energia, perco poder, perco vitalidade, perco saúde, perco capacidade?
Porque se eu não conseguir distinguir isso, eu não vou conseguir distinguir o bem do mal, não vou conseguir distinguir o certo do errado, não vou conseguir distinguir o bom do ruim. E eu preciso distinguir e fazer a opção clara pelos valores que me sanitizam, que me dão saúde, que me dão vigor, que me dão capacidade, potência infinita, que me transformam na potência infinita. Se eu tivesse que fazer alguma coisa para expressar o que você é, o que nós somos, como seres espirituais, eu faria aquele símbolozinho do 8 deitado, que se representa o infinito, o 8 deitado, elevado ao 8 deitado, ou em infinito elevado ao infinito. É isso que nós somos. Mas não podemos ter acesso a altos níveis de energia e poder se nós ainda não sabemos usar energia e poder. Se nós ainda não sabemos usar as palavras. Então, assim, de um ponto de vista mais por alto, para você entender, esses conhecimentos querem que você entenda que as suas palavras são responsáveis pelo que você sente, são responsáveis pelo que você é, são responsáveis pelo que você tem, são responsáveis pelo mundo à sua volta, são responsáveis pelo comportamento das pessoas. É você quem conduz a experiência da sua vida, segundo aquilo que você acredita, segundo aquilo que você acha que é verdade, segundo aquilo que você pensa das pessoas, segundo aquilo que você pensa da vida e pensa do mundo. As pessoas perguntam se uma pessoa que desencarnou em sofrimento, se desencarnou por doença, se elas se curam instantaneamente ou se continuam com aqueles sofrimentos. Então a resposta que os espíritos nos dão, e que eu vou repetir aqui, isso depende da consciência de si que a pessoa tenha. Quanto mais a pessoa se desconheça, não tenha a referência de ser filho de Deus e de ser divino, quanto mais ela se distancia dessa referência, mais ela se sente como um ser humano disputando a vida, como um animal racional disputando espaço, disputando território, disputando emprego, disputando vaga, disputando a felicidade. Bom, então, se as pessoas que desencarnaram não eram felizes, elas não se tornarão felizes apenas por ter desencarnado. Não tem a ver uma coisa com a outra. Né? Não é o fato de ter desencarnado que vai dar a elas a felicidade, né? Que vai dar a elas a compreensão plena, total, e uma reformulação das suas estruturas para que ela possa ser diferente. Não, ela vai ver o que falta a ela fazer, porque nós somos seres feitos por nós mesmos. Já ouviu falar isso? Você já ouviu falar isso? Que Deus é aquele que a si mesmo se fez. Então se pergunta qual é a origem de Deus? A origem de Deus é a mesma origem nossa. É a mesma origem nossa. É a origem da informação, do conhecimento que alguém transmite. Agora, quem foi o primeiro? Quem será o primeiro? Isso a gente jamais vai saber. Então, nós precisamos ter a ideia clara de que nossa compreensão é muito pequena para poder entender coisas de tamanha grandeza, de tamanha importância. Então, com o tempo nós vamos compreender mais, mas também, mesmo com o tempo, nós não vamos compreender tudo. Então, nós temos a questão 239 dentro desse estudo do capítulo 6 do livro 2, do livro dos Espíritos, que aborda o tema se todos os espíritos, ou se os espíritos desencarnados, conhecem os princípios das coisas. Bom, eu quero te dizer que você está aqui na vida, na existência material, exatamente para descobrir qual é o princípio das coisas. Embora isso já esteja escrito no livro dos Espíritos, falando sobre a origem da matéria, falando sobre a origem da energia, falando sobre a nossa origem, fala tudo lá, diz tudo como que é. Então eu te convido, porque há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, a leitura do Livro dos Espíritos, com suas 1019 questões, mais uma série de questões complementares, esclarecem para você
tantos pontos obscuros da sua experiência humana que, assim, eu não poderia atribuir valor a uma coisa que tem mais valor do que eu consigo compreender. Então, esse livro dos Espíritos abre a sua mente, revela o que você não sabe, revela o que você ignora, explica o que você não entende, dá a visão daquilo que você não enxergava. Então eu te sugiro que você adote o livro dos Espíritos como o seu livro de cabeceira, como o seu princípio de transformação de consciência que vai levar você para o grande objetivo, que é de se sentir um ser divino. Então, nós devemos estudar enquanto nós estamos encarnados. Devemos estudar e procurar descobrir as coisas, porque se nós não descobrirmos isso agora, mesmo que a gente desencarne e veja muitas coisas que a gente não via, a gente vai ter que voltar para poder incorporar isso aos nossos patrimônios espirituais, as estruturas psicológica, psíquica, a estrutura espiritual, e nos tornarmos dotados da capacidade de praticar aquilo. Então, isso é desenvolver a autonomia, a capacidade de ser autônomo, de escolher as suas palavras, de usá-las quando quiser e de usá-las para aquilo que você quer. Com um objetivo bem claro, bem definido, com o pensamento limpo, com o pensamento puro, com a consciência da sua própria divindade, e aí então o poder flui. O poder flui de maneira natural e você será capaz de curar a si mesmo de todos os males, não importa o nome que ele tenha, não importa o nome. Eu não vou repetir aqui o meu exemplo pessoal, mas eu fiz isso com a minha própria experiência. Eu venci um câncer de pâncreas. E foi assim, utilizando os recursos divinos que estão em mim. Não foi por cirurgia, não foi por tratamento, não foi por nada. Foi utilizando o recurso divino que está em mim. Então, você está bem próximo de alcançar a sua maioridade espiritual. Da mesma forma como na maioridade do ser humano, no plano da existência física, você vai passar a ter não só mais responsabilidades, mas também vai receber um quinhão maior de energia e poder. Vai receber mais informações. Vai ter acesso ao que nunca pensou que pudesse ter. Porque só no estado de consciência da maturidade, você alcançou a maioridade do espírito. Então, reprisando novamente aquela situação do estado de desencarnado. Nesse estado, o espírito percebe o que é o espírito, que são os conhecimentos, e sente em que estado de pureza e perfeição ele se encontra em relação ao ideal divino. Lembrando que o ideal divino é parte de todos nós. O nome Deus, a palavra Deus, a energia da palavra Deus, a energia do poder divino, as mensagens que nos foram passadas a princípio, quando nós viemos para a encarnação no plano físico da experiência, foram programadas para nós não nos perdermos no caminho. E muitas pessoas têm medo de não ser salva, de não entrar no céu e tal. Para todos tem um momento apropriado para isso acontecer. Isso vai depender do quanto você se empenha, do quanto você se envolve nesses aprendizados e nos conhecimentos espirituais para que você possa ter a autonomia. Então, você é um artífice da sua própria salvação. Mas mesmo que você não tenha salvação, entre aspas, você vai ter outras oportunidades, infinitas oportunidades, e muito ao contrário do que muita gente fala, que quando você desencarna e está em estado de imperfeição,
você vai sofrer muito, vai ter isso, vai ter aquilo. Não, você vai ter mais oportunidades de crescimento, de desenvolvimento. O seu nível de compreensão sobre o que acontece vai aumentar de uma tal forma que você vai perceber com nitidez e com clareza que todas as coisas que acontecem, mesmo e até mesmo as muito ruins, são todas elas em seu próprio benefício. E a gente fica muito encabulado quando a gente começa a analisar que você para de julgar as coisas quando você percebe a utilidade das coisas. Então, uma pessoa é absurdamente perturbador. Alguém que parece até que se é demente, doente mental, de tão perturbado que a pessoa é, de tanto incômodo que ele causa. Porque ele se encarnou justamente na sua companhia, no ambiente onde você mora. Porque ele se tornou seu filho, porque se tornou seu marido, porque se tornou sua esposa, porque se tornou seu irmão. Todos nós temos o benefício da contratação de professores particulares, verdadeiros mestres obstinados na tarefa de nos educar pela perseverança, pela persistência. E nós achamos que isso é sofrimento. Então, se eu estou sofrendo por essa razão, é porque eu não compreendi que quanto mais eu resisto, quanto mais eu tento fazer oposição à pessoa que parece má, que vive na minha companhia, que vive na minha casa, ou quanto mais eu acho ruim e quero me livrar de espíritos que exercem influência sobre mim, inserindo em minha consciência ideias ruins, ideias nocivas, quanto mais eu fizer oposição a eles, mais eles estarão comigo, mais eles estarão presentes. Porque não se pode rechaçar alguma coisa sem pensar nela. Não se pode dispensar alguma coisa sem pensar nela. Então a gente está pensando, e achando que aquilo vai acabar, que aquilo vai embora. Quanto mais você pensa, mais você alimenta. Onde é que está o erro? Onde é que estaria, então, a solução? O erro está em continuar pensando no mal, que isso é ruim, que aquilo é ruim, julgando, condenando, falando mal da vida, falando mal das pessoas, falando mal do governo, falando mal das situações, pondo defeito nas coisas. E onde é que está o certo? Onde é que está a solução? Mudar o foco. Tirar de onde tem sofrimento e colocar onde tem felicidade, onde tem alegria, naquilo que é bom, naquilo que é o que você deseja, porque só assim você altera o seu estado de espírito, que é o sentir a vida, Bem, nós temos muito para poder dizer para você a respeito do Livro dos Espíritos, desse capítulo sobre a realidade, sobre a realidade divina. E eu queria que você prestasse atenção numa sugestão que eu estou te dando agora. Vá lá no Livro dos Espíritos e leia esse capítulo 6 e comece a ler com detalhes, comece a ler versículo por versículo, porque são perguntas como essa que nós estamos comentando aqui agora, por exemplo, a questão 231, pergunta lá, os espíritos errantes, quer dizer, aqueles que estão fora da encarnação, mas que ainda não estão na sua localização definitiva, no espaço dimensional dos espíritos, são felizes ou infelizes? Bem, aí é aquilo que nós falamos, ou você constrói um mérito pelo pensamento desenvolvido, sempre dentro de uma vertente positiva, construtiva, útil, bela, que leva a sentimentos bons, ou você não tem méritos, ou você não tem os valores suficientes para sentir a vida dos espíritos felizes. Então,
se os espíritos desencarnaram com apego à matéria, se desencarnaram com apego à família, com apego a status, eles não vão se modificar só porque desencarnaram, vão enxergar qual foi o foco errado que eles tomaram como sua variante de pensamento constante, variante e constante ao mesmo tempo, porque você tem, como variante, você tem a opção de pensar o bem ou pensar o mal. E a opção pelo mal no pensamento constante, então faz a variante ser constante. Bem, ser feliz depende do grau de desmaterialização que você chegou. E o grau de desmaterialização a que você chegou depende do grau de consciência de ser um espírito a que você chegou. Então, olha lá, na alta animalidade, no princípio da humanidade, nós somos mais animais do que humanos. Valores outros, como educação, cortesia, gentileza, doçura, coisas que suavizam o comportamento e que tornam os relacionamentos felizes, te tornam uma pessoa humana. O ato de ser solidário, de ser capaz de compartilhar, de servir, de doar, é que te tornam humano. Então você tem que sair da animalidade, que é deixar de reagir automaticamente e começar a se tornar uma pessoa mais humana. E daí você vai ter o direito de, ao ler o livro dos espíritos, compreender que você também é um espírito. E que mesmo estando encarnado, você pode estar em estado de erraticidade. Aí as pessoas pensam assim, puxa, mas erraticidade não é só exatamente aquele momento em que ele está entre uma encarnação e outra? Não. Se você não sabe o que você veio fazer aqui na Terra, se você não sabe quais são os seus atributos, se você não sabe do grande objetivo da existência, se você não se reconhece como espírito, você está aqui como um ser errante. Você está andando para lá e para cá sem saber o caminho, sem entender a vida, sem compreender, acha que tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, que as coisas não têm lógica, que o mundo é todo distorcido, que o mundo é todo infeliz, que o mundo é um verdadeiro inferno. Então, essa compreensão, ela não é uma coisa que você vai ali e compra um livro e aprende, não. Você vai praticando os conhecimentos que você entende do Evangelho, e aos poucos você vai formando conexões que estão pertinentes ao nível da consciência espiritual. E aí então você passa a ter alguns direitos extras, como por exemplo ter uma visão, uma percepção extrasensorial, como pode ter uma clarividência, uma clareaudiência, como pode ter aqueles poderes que são naturais do espírito, que são totalmente obstruídos pela carne, que é constituição decorrente dos conhecimentos, crenças e conceitos que nós temos. Então, enquanto eu não tiver o conceito sobre mim, de que eu sou um ser divino, eu não vou viver a minha divindade. Enquanto eu não tiver consciência de que eu sou um espírito, eu não posso ter a experiência de viver a vida de um espírito. Eu vou viver na carne, disputando espaço, disputando território, disputando fêmea, disputando matéria, disputando tudo. Então, isso que eu estou te falando tem a ver com o seu próprio sucesso na experiência humana. Para você ter sucesso na experiência humana, você tem que estar alinhado com as leis que levam ao sucesso. Para você ser feliz na experiência humana, você tem que estar alinhado com as leis que produzem felicidade. Se você quer ser divino e ter acesso a poderes, você tem que estar alinhado com as leis que são as leis de Deus. Ou seja, saber empregar a melhor das suas palavras em todos os momentos da sua experiência humana. Falando bem miudinho mesmo, bem claro para você. Melhora o seu vocabulário. Melhora seus pensamentos. Melhora as suas palavras, melhora as suas atitudes, melhora as suas ações e você estará melhorando o seu universo inteiro.
junto com a sua mudança de comportamento, com a sua melhora, vai haver a melhora de tudo que o circunda, de todas as pessoas que o circundam. E você vai ter uma correspondência de valores entre o que você tem dentro e o que vai existir fora. Então, olha só, você não é livre, você é prisioneiro da carne. Então, a pergunta 232 fala assim, olha, podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Não, não pode. Não pode, porque um espírito que está densamente aprisionado na consciência de corpo, ele não tem a capacidade de vencer a gravidade. O espírito que está aprisionado nos conceitos da materialidade está preso na matéria. Né? O que está preso aos planos da existência, ele está preso na matéria, está preso na existência. Então você precisa ser desapegado, precisa ser leve, precisa ser doce, precisa ter capacidade de compartilhar, de cooperar, de servir, de doar. Precisa, acima de tudo, ser honesto 100% das vezes. E a gente nunca foi honesto, vamos falar a verdade, a gente está sempre praticando uma coisinha ou outra que lesa os outros. Então, a gente precisa de ser honesto 100%, precisa de ser sincero 100%, precisa de falar a verdade 100%, precisa de ser fiel aos princípios que regem a lei divina, que regem a natureza divina 100%, precisa de estar completamente desapegado de julgamento. E se sentir ofendido é uma consequência de você julgar, né, de você avaliar. Para que avaliar? Para que dar palpite? Para que dar opinião? Apenas observa a vida. Observa a vida e sinta que a sua experiência como observador modifica a vida. Da maneira como você observa, se observa em estado pacífico, a sua vida vai ficar pacífica. Toda a sua realidade vai ser pacífica. Então a vida de espírito não muda o que você é. Tanto faz encarnado quanto desencarnado. O que muda o que você é pensar diferente do que tem pensado, falar diferente do que tem falado, fazer diferente do que tem feito e ser diferente do que tem sido. É isso é que modifica. Tem uma orientação? Tem. O amor ao próximo é o amor a Deus, porque se a natureza divina está em você, está nele também. O amor ao próximo é o amor a si mesmo, porque tudo bem que você faz retorna para você multiplicado. Assim, então, a vida funciona a partir de você, e somente por consequência dos seus movimentos, ou seja, daquilo que você move na mente. Né? Então, pense bem sobre isso e vamos repensar a existência humana como ela tem sido até agora, porque não adianta nada você parecer bonzinho. Você tem que ser um ser divino, tem que ser a própria expressão da bondade e do amor. E assim nós fechamos a nossa conversa de hoje, né? Então eu quero muito agradecer a sua audiência, a sua assistência, né? Que você acompanhou o nosso canal, e me coloco à disposição se alguém quiser perguntar alguma coisa. Bom, Celso, você falou aí das perguntas do Livro dos Espíritos, e a pergunta número 1 do Valdir hoje, estou colocando ela na tela aí. Enquanto o espírito não atingir a perfeição, ele será submetido a todo tipo de tentação? E eu complemento essa pergunta, ele está sujeito a essas tentações? Com o Valdir, como sempre, bastante participativo, e as perguntas sempre muito inteligentes e muito interessantes. Nós estamos sujeitos às influências até que nós tenhamos a nossa estrutura espiritual consolidada. Então, para essa estrutura estar consolidada, eu preciso ter consciência de que eu sou um espírito e não uma pessoa humana, sou um espírito vivendo uma experiência humana, preciso ter consciência de quais são os valores que regem a vida, que regem a felicidade, que geram a prosperidade, que geram poder, que geram a capacidade. Então, aí eu deixo de sofrer influência. Então, é claro que nós vamos gradualmente alcançando níveis melhores à medida em que nós compreendemos a vida. Muito bem, Celso.
nós temos que te agradecer muito, né, pela sua presença aqui, sempre tão esclarecedora. As pessoas fazem realmente os comentários, a gente acompanha aqui, enquanto te escuta, a gente acompanha pelas redes sociais a dinâmica, como é que está sendo, o que as pessoas estão sentindo, né? E a gente vai nesse termômetro aqui, sempre acompanhando. As pessoas realmente falam que você dá uma aula de espiritualidade, sempre muito bom te ouvir. Então, é só agradecimento para você, para os seus mentores que sempre te orientam, e gratidão, pura e simples gratidão mesmo. Então a gratidão é recíproca. Eu também sou grato a vocês pela oportunidade que me dão de participar disso. E a gente não pode esquecer, Celso, que certa feita um grande sábio disse que nós temos que pregar o ensinamento, pregar o evangelho, mesmo que se utilizem, mesmo que sejam necessárias as palavras, né? Me parece que foi Santo Agostinho que falou isso. Palavras com esses meios eletrônicos que a gente tem lançado mão durante essa pandemia, essa forma que nós estamos tendo de trazer, de usufruir em primeiro lugar e depois de distribuir essa palavra tão maravilhosa do Cristo, os ensinamentos dos Espíritos. E a gente se sente privilegiado em ter a sua presença, em ter as oportunidades que você traz para nós. Muito obrigado. Bom, a gente volta aqui, daqui a pouco. Que ele é peculiar, que ele é necessário, e a gente vai agradecer a presença de todos. A gente agradece também ao Celso mais uma vez por ter estado aqui com a gente, e agora nós vamos fechar com a nossa prece, convidando a todos a elevar o pensamento a Deus, que é nosso Pai Criador, aos bons espíritos que vêm sempre nos assistir, aos mentores da casa de Eurípides Barçanufo, esse local que nos oferece esse acolhimento, mesmo que aqui virtualmente, por causa da situação em que nós encontramos, mas a impossibilidade física nunca foi barreira para os espíritos, e eles nos dão esse direcionamento por esse canal, e nós agradecemos a todos a oportunidade que nós temos. Os Espíritos nos dão, os bons Espíritos, de aprender sempre mais sobre o Evangelho do Cristo e sobre as necessidades espirituais que nós temos. Então nós vamos pedir ao Pai misericordioso que cubra de bênçãos de luz todos nós e todos aqueles que necessitarem, que estiverem em dívida com os planos maiores, ou que tiverem merecimentos, que esses merecimentos sejam derramados sobre todos, e que aqueles que têm as suas dívidas possam ter a oportunidade de resgatá-las. Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre Jesus, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se encontra o perdão, e morrendo neste plano, encontraremos os caminhos para os mundos melhores, os mundos celestiais. Que assim seja, graças a Deus. Nossos amigos, uma boa noite. E no sábado nós estaremos de volta com o nosso amigo Emerson Santos, que vai falar para nós sobre o que nos ensina o Espiritismo. Uma boa noite, fiquem todos com Deus.